o Odisseu. E aí ele abana o rabinho, assim, como uma última demonstração de vitalidade e morre. E ele reconhece o Odisseu, mesmo o Odisseu disfarçado. Mesmo o né? Odisseu disfarçado, exatamente. Ele sabe que é o chefe dele, né? Exatamente. E aí o próprio Odisseu derrama uma lágrima quando ele vê a situação. É o Argos, né? Argos. Argos, né? Não era nem livro inicialmente. Era versos, é um poema performado oralmente. Então, porque eu já ouvi gente falar que o Odisseia não é nem para você ler, é um cântico, né? É, exatamente. Ele começa, é uma poesia épica, né? E isso era performado, geralmente acompanhado com lira. Então os caras iam tocando e cantando, né? Ele tem um certo ritmo, né? Inclusive, é quase. O pessoal faz uma comparação que eu acho que é boa com o repentista. Tá ligado. Que tem um pouco de improviso ali. Os caras têm muito repertório, têm uma estrutura tradicional, né, de histórias que vêm de gerações, mas tem uma dose de improviso ali. Então os caras usavam muito ritmo, usavam muito assim essas estruturas fixas para fazer o improviso na hora. Então tinha essa cultura dos aedos, que são chamados esses cantores, né? Entendi. Cantavam ali em banquete e tal. Então a Odisseia originalmente ela vem disso. E as histórias que a Odisseia conta, a história de Odisseu, todas as aventuras, histórias que o Homero também não inventou. Eram histórias que já circulavam, era meio que domínio público ali dos gregos. Entendi. Então é totalmente diferente do fenômeno de literatura contemporâneo, que é um George Martin lá não o quinto Beatle, o autor do Guerra dos Tronos, né? Ou um Tolkien do Senhor dos Anéis, coisa assim. Que senta e começa a produzir um negócio ali totalmente autoral, com direitos autorais, que se você fizer parecido, você pode tomar um processo de plágio, né? Tem nada disso no mundo dessas histórias antigas. Né? Entendi. Então a história, na verdade, ela era uma história tipo o quê? Aqui, se a gente fizesse uma comparação, tipo uma lenda que a gente tem aqui no Brasil, tipo, sei lá, um boitatá, Saci Pererê, uma coisa assim? Tem elementos, essas criaturas míticas, assim, o Ciclope, você pode falar que é mais ou menos um folclore grego, né? Entendi. Como você tem o Saci, é isso. Folclore significa justamente, se a gente for pegar no inglês, folklore, né? Uhum. É o conhecimento, a sabedoria popular. Popular. Né? Uhum. Então acaba sendo, assim, a gente poderia dizer que é bastante folclórico. Então, tipo, essas eram histórias que circulavam por ali, e o Homero resolveu, baseado nisso, montar a Odisseia. É isso, basicamente. Isso. Tem toda uma discussão, assim, que eu particularmente não tenho muito interesse, mas eu sei que existe, que é se Homero foi de fato uma pessoa real, ele existiu ou não, se né? é um grupo de pessoas, ou se é uma tradição de histórias e tal. Mas assim, na antiguidade o pessoal considerava que era uma pessoa. Inclusive alguns falavam que ele era cego. Caramba. Tem toda uma mas biografia. Tem mais livro? Tem a Ilíada e a Odisseia, que são os principais, né? E tem alguns textos atribuídos a Homero, mas que provavelmente não são dele, muito provavelmente, quase certamente não são dele, que são hinos homéricos, são outros textos atribuídos a Homero, né? Porque muitas vezes acontece isso, um autor... É igual hoje em dia que você fala uma frase, você fala assim, que quem falou isso foi Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, e é umas frases nada a ver. O cara ganha muita autoridade, você começa a colar umas coisas nele para aproveitar a autoridade, né? Entendi. Então, esse é um começo aí interessante a gente saber. Então, essas eram as histórias que circulavam e ele resolveu organizar, então, vamos dizer assim, desse jeito. Provavelmente outras pessoas também organizaram, mas o que sobrou para nós, por algum motivo, foi o que vingou mais, o que foi mais bem sucedido, por alguns motivos de preservação. Acabou que a Odisseia e a Ilíada, né, que são sobre essa temática de Troia, foram muito bem preservados e estão vivos na nossa cultura por quase 3.000 anos. Que era uma guerra para quê? É uma guerra que a versão mais tradicional é que Helena de Esparta, que é uma rainha de Esparta, era a esposa de Menelau, né? Ela tinha sido sequestrada ou tinha ido voluntariamente. Há um grande debate entre os próprios antigos sobre isso. Uhum. A motivação, se Helena é culpada ou não de tudo que aconteceu. E isso tem a ver com um pacto que é feito antes, porque dizem que Helena era tão linda que todos os grandes reis nobres ali da Grécia queriam se casar com ela. E é importante falar o seguinte, que Grécia, nesse contexto, são vários estados, né? São cidades-estados, são as póleis, né? Que tem uma autonomia, cada uma tem um rei diferente.
Então, esses reis, esses vários reinos gregos, eles queriam se casar com Helena, e aí o pai de Helena, que é o Tíndaro, né? Ele, junto com o Odisseu, inclusive, que é o protagonista da Odisseia, que é mais astuto, eles fazem ali um plano que é o seguinte: bom, para garantir que o pretendente escolhido da Helena não seja morto pelos outros, para os outros terem mais uma chance, porque esse era o risco, né? Se aquela que todos cobiçam escolhe um, os caras matam aquela que ela escolheu, ela tem que escolher outro. Escolher outro, e assim vai, né? E aí, para isso não acontecer, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um pacto, que é que todos nós pretendentes vamos defender a honra daquele que foi escolhido. E como ninguém foi escolhido ainda, todo mundo aceita, porque pode ser ele, né? Claro. E aí você aceita. E aí o Menelau... Mas foi uma ideia do Odisseu, não? Do Odisseu, é. Ah, o Odisseu ele tem um cara inteligente, então. Ele é sempre o cara sagaz, astuto, né? E aí, então aí ela se casa com o Menelau, e o Paris, que é um príncipe troiano, Troia no que hoje é a Turquia, né? Na costa ali mais próxima da Grécia. O Paris, ele vai até Esparta e rapta a Helena, ou então Helena vai junto com ele por causa de outra história, que é o casamento de Peleu e Tétis. A gente pode fazer esse parênteses, né? O casamento de Peleu e Tétis é o seguinte: é uma deusa, Tétis, que é a mãe de Aquiles. Sim. E Peleu, que é um mortal, eles vão se casar e vai ter uma grande festa. E todos são convidados, menos uma deusa, que é a Eris, que é a discórdia, que faz todo sentido você não convidá-la para o seu casamento, né? Mas a Eris, muito ofendida, ela vai mesmo assim e lança um fruto, um pomo, tipo uma maçã, um fruto redondo, dourado, com uma inscrição escrita assim: para a mais bela, joga esse presente. Agora, quem que é a mais bela? Inicialmente a discórdia começa, porque 3 deusas principais começam a achar que é para elas e começam a disputar quem é a mais bela, que é Atena, Afrodite e Hera. Né? E aí, para ter um juiz imparcial, eles primeiro buscam Zeus, só que Zeus é esperto, né? Ele fala assim: eu não vou me meter nessa, porque se eu favoreço uma, eu tenho automaticamente o desfavor de duas, né? Então não vou me meter nessa. Aí ele chama uma pessoa que tinha uma fama de ser um juiz imparcial por outra situação, que é justamente esse príncipe troiano, o Paris, e o Paris é subornado pelas 3. A Atena fala que vai dar para ele inteligência militar, que ele vai conquistar grandes territórios. Hera também promete a conquista sobre a Ásia, não sei o quê. E a Afrodite fala que vai dar para ele a mulher mais linda do mundo. E é isso que ele escolhe. Então, tem essa interpretação também de que Helena teria sido meio que encantada, enfeitiçada pela deusa Afrodite, que é a deusa do amor, para desejar ativamente mesmo o Paris e escapar com ele. Então, essa questão da culpa da Helena, se ela participou ou não, se ela foi por livre e espontânea vontade ou não, é uma coisa que é debatida até nos poemas gregos mesmo, né? Entendi. Então, aí começa a guerra, quando o Paris leva a Helena para pensada pelo Odisseu, a ideia do Odisseu, inspirada pela Atena também, que é uma deusa que favorece o tempo inteiro os gregos, né? Que é colocar o cavalo dentro da cidade, o cavalo de madeira, que é recebido, e aí lá de dentro, como um presente de grego, né, daí a expressão, ou como um cavalo de Troia, né? De Troia. O vírus. E aí o cavalo é colocado dentro da cidade, e lá dentro do cavalo estão alguns guerreiros escolhidos na sorte, mas são os principais guerreiros, muitos deles, o Odisseu mesmo está lá dentro. E aí eles descem à noite, quando ninguém está percebendo, e matam os sentinelas que guardam o portão, abrem os portões e deixam o exército grego entrar. Eles tomam a cidade e tomam com muita violência, com excesso de violência. Eles não matam estrategicamente, por exemplo, o rei, os soldados. Eles começam a matar todo mundo, destroem templos, né? Incendeiam a cidade. Então, esse excesso de violência, ele é um tema importante, porque quase todos os grandes heróis gregos que vencem a guerra vão ser punidos pelos deuses por esses excessos. Então, o principal deles é o Ájax Menor, que não é tem o chamado Ájax Maior, que é o Ájax Telamônio, que é um grande guerreiro, um dos mais fortes dos gregos depois de Aquiles. Não é esse. É um outro Ájax, que é o filho de Oileu, que ele profana o templo de Atena, e ele sofre um castigo, que é quando ele vai embora, toda a frota dele é pega numa tempestade, a Atena puxa ele por um tufão, assim, e dá um raio
no Ajax, e ele fica vomitando fogo e depois é preso num penhasco. É um suplício sinistro, assim. Daria uma boa cena cinematográfica, inclusive. Pô, ficaria legal, hein? A tortura, né? Mas então aí eles conseguem vencer os troianos, né, e começam a voltar para casa. Aí aquele filme lá, então, o filme Troia lá conta essa parte da batalha e tal. Isso eu lembro de ter o cavalo e tudo. Esse agora tem o cavalo? Essa ilha, e ele é um pastor, ele tem um rebanho, né? E ele guarda o rebanho dentro dessa caverna e fecha a caverna com uma porta que é uma pedra gigante. E aí os caras estão dentro da caverna quando o Ciclope chega, eles não sabiam, né, que ia chegar. E aí o Ciclope fecha a porta e eles começam a interagir com o Ciclope falando que exigem o direito de hospitalidade, que é um código, né, de valores muito importante na Grécia Antiga, a xenia, né, que no filme eles falam lei de Zeus, mas é esse princípio, assim, esse costume, né, de que você tem que receber bem as pessoas, podem ser deuses disfarçados, né, tem toda essa história. E aí o Ciclope fala assim, eu não ligo a mínima para Zeus, isso não em Homero, né? Aqui a gente não, nessa ilha ninguém tá nem aí para Zeus, não tô nem aí para os costumes. E aí, em vez de dar coisa para vocês comerem, que é o que vocês estão pedindo, eu é que vou comer vocês. Entendi. E aí ele começa a devorar os soldados do Odisseu, né? E ele vai devorando aos poucos. E aí isso dá tempo do Odisseu pensar num plano que é mandar pegar uma estaca muito grande que eles acham ali dentro da caverna, faz uma ponta, né, bem afiada nela, esquenta, prepara aquilo para furar o olho do Ciclope. Nesse meio tempo, eles embriagam o Ciclope com uns vinhos que eles têm bem concentrados. E aí o Ciclope, quando está assim, já mais para lá do que para cá, eles furam o olho dele, né? E aí, antes disso, o Odisseu tinha se apresentado para ele como ninguém. Meu nome é ninguém. E aí, quando o Ciclope sofre esse ataque, ele começa a gritar para os vizinhos, porque tem outros ciclopes que moram naquela região, né? Ele começa a gritar, ninguém me atacou, ninguém me cegou. E aí os caras falam assim, então tá bom, né? Tá bom, né? Não tem ninguém te atacando, bom, né? E aí ninguém presta socorro ao Ciclope, né? Assim, o Nolan não colocou isso no filme, mas eu acho que se ele colocasse isso diretamente também, como é no livro, ficaria um pouco ridículo, assim. Tá muito fora do tom do Nolan. Acho que daria um tom quase infantil, assim, quando você compara com o tom do Nolan. Ele poderia ter adaptado isso para outro tipo de engano, para preservar pelo menos a questão da astúcia do Odisseu, né? Mas aí também o que acontece? Quando o Odisseu cega o Polifemo, né, que é esse ciclope específico, ele sai perseguindo eles ainda, porque eles conseguem escapar da caverna, porque o Ciclope, no dia seguinte, ele vai deixar o rebanho ir embora, passar pela porta, né? E aí ele fica tateando para ver se é uma ovelha que está saindo ou se são os invasores. E aí o que o Odisseu faz? Já em mais uma questão astuciosa. Ele pega o rebanho e coloca os soldados embaixo das ovelhas, assim, preso por debaixo das ovelhas. Porque na hora que ele pôr a mão, vai pôr na ovelha e não na gente. Exato. Legal. E aí ele consegue sair, e aí quando o Odisseu já conseguiu escapar desse perigo, venceu o Ciclope, que é uma criatura terrível, gigantesca, muito mais forte do que ele, filho de um deus. O Odisseu, que é muito orgulhoso e busca muito a glória, que é um tema importante na cultura grega antiga, né, o Kleos, não é só um traço de personalidade, é uma questão cultural. O Odisseu, quando ele já está numa distância segura, ele vira para o Ciclope e fala assim, não foi ninguém que te cegou. Quando te perguntarem quem te venceu, quem te enganou, quem te cegou, diga que foi Odisseu, filho de Laertes, rei de Ítaca. Né? Dá todas as informações para ele. A ficha técnica completa. E aí o Polifemo fala assim, imediatamente ele vira para Poseidon, né? Nos céus, né? Poseidon é o deus dos mares, mas eles são imaginados no Olimpo, né? Então, assim, são deuses uranianos, como se diz. Mas então ele vira para o céu e fala: Pai, eu quero uma maldição específica para Odisseu, né? Rei de Ítaca, filho de Laertes. Ele passa dá o endereço certinho. Entendi. E fala isso, que é a aniquilação completa deles, mas se não for possível, se for o destino de Odisseu chegar em casa, que ele chegue com muito sofrimento e toda a tripulação dele morra. E, spoiler alert de uma história de quase 3.000 anos, é exatamente isso que acontece, né? O Odisseu chega sozinho em casa. E aí que começa aí o mar entra... Quando eles vão para Circe e para o mundo dos mortos, porque a Circe instrui ele para ir para o mundo dos mortos. Ele vai para a Terra dos Cimérios, né, nesse limiar da vida e da morte, e volta para Circe de novo. E a Circe reforça algumas coisas que o Tiresias já tinha falado.
E aí, nesse ponto, eles já sabem o que vai acontecer, basicamente. Como a Circe é uma deusa, né? Então ela sabe muito mais do que os mortais, e o Tiresias é um adivinho, eles dão meio que o mapa, o roteiro do que vai acontecer. E aí eles falam, aí eles já instruem, olha, primeiro, vocês vão passar pelas sereias. Tampem os ouvidos com cera. Porque o canto da sereia pode É muito sedutor, Exato. Vocês vão morrer, né? Vai atrair vocês para a morte. E o Odisseu, isso aqui é a Circe mesmo fala isso para o Odisseu. Se você quiser ouvir, porque é um canto maravilhoso. É por conta e risco. É um canto maravilhoso, e por isso é tão perigoso. Mas tem uma forma de você ouvir sem tanto risco. Peça para os seus homens te amarrarem no mastro, não coloque cera no ouvido, e instrua os seus homens para, caso eles percebam que você quer sair, eles apertem ainda mais as cordas. Então ele já avisa o pessoal. E aí ele vai com o ouvido destampado no mastro e ouve o canto das sereias. Para ouvir o canto das sereias. Que é muito bonita a cena, a forma como o Nolan colocou. E aí, beleza, superaram as sereias, ninguém morreu. Aí no Nolan morre uma pessoa. Essa cena que está retratada aí. Isso, exatamente. Ele no mastro ali, desesperado pelo efeito do canto das sereias. E aqui embaixo, curioso, né? Que as sereias representadas como aves, que é a representação mais antiga das sereias. Que são as sirenas, né? Sirenas. É de onde vem sirene, por exemplo, o barulho, né? Que está associado a relacionado ao canto da sereia. Pô, mas sirene é um barulho chato pra caramba, né? Pô, ferraram com as sereias. Você morre por outros motivos, né? Não é por encanto nenhum. Né? E tem muita característica da ave, possivelmente associada à questão do canto. Sim, com certeza. Ave. Quando você transforma as sereias em peixes, meio mulher, meio peixe, aí geralmente na representação artística, que não é o caso aqui, que ele está mais fiel à mentalidade mais antiga, mas tem muitas representações dessa época, inclusive dessa obra, né, século XIX, que fazem as sereias já como metade mulheres, metade peixes. E aí, geralmente, elas têm instrumentos musicais na mão para compensar o fato de que elas não são aves. Entendi. Mas então tem a cena das sereias. Depois das sereias, a Circe também já avisa, vocês vão passar por um estreito que é muito perigoso. E vocês têm dois caminhos. Ou vocês passam por um monstro de 6 cabeças, que é Scylla, que vai comer certamente 6 dos tripulantes. Cada cabeça vai comer uma pessoa. E aí, enquanto elas estão deglutindo ali os escolhidos, escapam. Vocês conseguem sair fora. Ou vocês passam por Caríbides, que é um redemoinho monstruoso que muito provavelmente vai matar todos. Talvez não. Eita. E aí? Você vai por Scylla ou Caríbides. Inclusive tem proverbialmente, né, um pouco do sol, que eles são orientados. Não comam, não mexam com o gado do sol. Em hipótese alguma. Só isso. Os caras, beleza. Eles param lá na ilha e começam a comer o que eles têm. De provisão lá, do que eles levaram, né? Ao longo da viagem eles têm alguns víveres ali, alguma carga, né? E eles estão comendo ali, tranquilo. E aí os ventos param. E eles estão na ilha esperando ventos favoráveis, né? E os ventos favoráveis não aparecem. E eles gastam toda a comida. Favoráveis. E aí eles economizando, racionando. E aí param de comer, seguram um pouco a fome, seguram. Chega um momento que um dos companheiros do Odisseu fala assim, eu prefiro ser morto por um deus do que morrer de fome. E aí eles abatem o gado do sol. E aí de imediato não acontece nada. Mas o sol, ele imediatamente, nos bastidores, né, porque tem muitas cenas com os deuses que os mortais não veem ao longo da história, né, que acontecem entre os deuses. E aí o deus Sol, ele vai para Zeus e fala com Zeus, olha, os caras fizeram algo que é inadmissível. O meu gado sagrado foi profanado. E aí Zeus fala assim, não, tranquilo, eu tô com você, lógico, né? Deixa só eles saírem da ilha, aí os ventos favoráveis começam a soprar, os caras embarcam, e o Zeus, junto com uma tempestade que envolve ali uma espécie de potência de Poseidon e Zeus, né? Mas também raios, destroem completamente o navio do Odisseu, morre todo mundo menos ele, e ele consegue chegar segurando ali nos escombros do navio, né, nas tábuas ali de salvação, ele consegue chegar numa ilha que é a ilha de Calipso. Entendi. E aí ele é uma personagem central para a história do Nolan, inclusive. E aí quando ele chega na Calipso, a Calipso é uma deusa também, em Ítaca. O pessoal que Odisseu não voltou,
começa a pensar, pô, Ele Odisseu foi morreu. dado como morto? Será? Ele não é dado oficialmente como morto. Essa dúvida é que é muito importante, porque tem os pretendentes de Penélope, que são os nobres da região que querem se casar para se tornarem um rei, com a viúva, né? Eles estão falando que o Odisseu morreu e que um novo rei tem que ser escolhido por meio do casamento com a rainha. E outras pessoas, como a própria Penélope, o filho do Odisseu, que é o Telêmaco, eles falam, não, Eles não ele pode aceitam. voltar ainda. Entendi. Então é justamente essa situação, espera ou não espera, que é uma tensão importante, que, de novo, reflete questões importantes do mundo de guerra Uhum. de Homero. A audiência, sobretudo masculina, que eu via ali Homero, passava por esse drama. Será que a minha mulher vai ter esperado eu voltar da guerra? Né? E esse tipo de história, inclusive, a história do Martin Guerre, que eu falei assim de passagem, que é essa história que é Foi muito isso mais também, recente, né? é isso, né? Não, Tem e tudo, Zé. Aí se você pega só isso aí, né? O próprio cinema já representou com o filme O Náufrago. Sim, Né? verdade. Ele Ela é dado seguiu a como vida, né? morto e tal, e quando ele volta a mulher tá casada com outra família e tudo, né? É verdade. Então é interessante porque são várias coisas que você vê reproduzindo em vários outros lugares. Né? Tem muitas coisas que são específicas, a Odisseia de Homero tem muitas coisas que são específicas da sociedade grega, mas tem muitos dramas humanos básicos que você encontra em qualquer Claro. tempo e lugar, basicamente, né? Exatamente. Então por isso ressoa muito até hoje, assim, a história, por mais que alguns elementos estranhem. Mas tem muita coisa que ressoa muito facilmente com o nosso tempo, né? Sem precisar adaptar muito. Isso. Então esses pretendentes estão não só eles ficam cortejando ali ou pressionando a Penélope para se casar com algum deles, mas enquanto eles fazem isso por muitos anos, acho que uns 3 anos pelo menos, eles ficam consumindo toda a riqueza da casa do Odisseu. Porque enquanto eles esperam, eles estão lá no palácio como hóspedes, só que eles abusam dessa hospitalidade. Então, porque a Penélope usa aquela regra lá clássica, né, da hospitalidade. Exatamente. E aí eles aproveitam. Ela tenta adiar o máximo possível a situação com um ardil, né, um plano também muito astucioso, que é fazer ela fala assim, tudo bem, eu vou casar com um de vocês, mas deixa só eu terminar de fazer uma mortalha, né, um pano, né, um tecido para cobrir um morto, que no caso é o pai do Odisseu, que é o Laertes, que estava muito velhinho já. E aí ela fala assim, não, antes de me casar, eu quero deixar pronto esse item funerário, né? E aí ela vai tecendo o manto durante o dia e desmancha durante a noite, para demorar muito para ficar completo. Ah, entendi. Ela nunca acaba. Só que isso é desmascarado. Tem uma serva que acaba sendo infiel ali, né? E conta para os pretendentes. E aí ela elabora outro truque, só que isso já é mais para o final, quando o Odisseu já está chegando, que é de fazer uma prova, que ela vai se casar com aquele que conseguir repetir uma coisa que o Odisseu conseguia fazer, que é atirar uma flecha atravessando 12 essa é a machados. Cena clássica, né? Isso. Essa é a cena clássica dos 12 machados. Isso aí eu vi nesse filme antigo do Odisseu, tem, né? Tem, todos tem. Né? Isso aí é uma das coisas principais, né? Verdade. Não, mas é agora. Ah, tá. É quando ele chega no palácio. Ah, entendi. Quando ele vai, como mendigo, pedir lá no palácio, né? Passar o chapéu, por assim dizer, ele vê numa esterqueira, que é onde o pessoal deixa o esterco para fermentar e depois usar isso passar por uns processos químicos e usar meio que quase uma como é que o pessoal chama isso? Compostagem, como se fosse isso, né? Lá na esterqueira tá um cachorro muito velhinho, abandonado, totalmente esquecido. É um trecho lindo na Odisseia de Homero, inclusive. É bem emocionante, assim, e você pensar que é uma descrição de um texto de quase 3.000 anos e ainda toca assim, né? E é um cão muito velho, é um galgo, é um cachorro de caça, que era um cão que o Odisseu tinha recebido para caçar, só que o Odisseu vai para a guerra. Então esse potencial desse cachorro nunca é desenvolvido, ele fica abandonado, atrofiado, maltratado. E aí quando o Odisseu reconhece ele. Quando o Odisseu está chegando no palácio, ele vê o cachorro na esterqueira e o cachorro vê o Odisseu. E aí ele abana o rabinho assim como uma última demonstração de vitalidade e morre. E ele reconhece o Odisseu, mesmo o Odisseu disfarçado. Mesmo o né? Odisseu disfarçado, exatamente. Ele sabe que é o chefe dele, né? Exatamente. E aí o próprio Odisseu derrama uma lágrima
Quando ele vê a situação... É o Argos, né? Argos. Argos, né? Ele derrama uma lágrima e esconde. Porque se eles perceberem que ele está chorando ia por saber causa que era cachorro, ele. eles vão desconfiar. Entendi. É um trecho fantástico da Odisseia que eu achei mal representado assim no Nolan. Ah, é? Essa cena tem no Nolan, Entendi. mas eu achei que Pô, poderia essa ser... cena aí tinha que ser demais, né, cara? É uma das cenas mais, assim, impactantes, né? É aquela... A morte de cachorro é a cena que todo mundo chora no filme, né? Exatamente. E Não, e é o cachorro, é meio que o único que reconheceu ele mesmo foi o cachorro, né? E é uma história trágica do Porque cachorro. esse antes não reconhece ele, né? Ele fala pro... Não. Depois ele revela. Ele revela. Uhum. O único que reconheceu ele mesmo foi o cachorro, né? Exatamente. Isso é muito foda, cara. É. Pô... Tem uma outra Odisseia, uma outra adaptação da Odisseia que adapta só a segunda parte, que tem o Ralph Fiennes, o ator que é o Voldemort, né? Isso. Não é? Esse filme, ele é ok, assim. Ele também tem uma cena do Argos que também não é boa, assim. Fiquei impressionado. É a coisa mais fácil de você fazer é a pessoa chorar no cinema por causa de cachorro, de cachorro. Né, e eu passei sem chorar. Eu chorei em outros momentos do filme do Nolan. Mas esse do cachorro eu não chorei. Caramba. Então, assim, foi mal feito, né? Porque... né? E o do cachorro ele podia ter explorado pra caramba, né? Mas é emocionante, mas eu acho que poderia ter sido mais cuidado, assim. Entendi. E aí tem o lance, então, que é atirar nos machados, né? Isso. Aí ele fica lá, ele disfarça. Porque isso no Homero, o que é? Ele é o único que conseguia fazer esse truque aí? Ele é o único, e ele é o único capaz, não só de atirar a flecha, mas ele é o único capaz de colocar corda no arco. Ah, entendi. Porque o arco, ele é montado, né? Sim. Você tem aquela estrutura, você tem o que é geralmente uma tripa, né? Uhum. Alguma coisa assim de origem animal, que tem alguma elasticidade, mas não muito. E aí você precisa fazer muita força para puxar arquear, né? arco, Arquear a madeira, colocar exatamente. Ali no lugar certo. Exatamente. Ah, então ele era o único que conseguia montar o arco. Isso. Já começava aí a parada. Exatamente. E aí a Penélope convoca esse concurso, nessa prova, os pretendentes todos falham, e aí, mas tem aquela figura misteriosa ali infiltrada, né? E aí o Telêmaco, que nesse ponto já tinha recebido a revelação de que era o Odisseu, ele fala assim, não, deixa aquele homem tentar ali também. Ele não está presente aqui na nossa casa, né? Deixa ele tentar. Mas a Penélope até então não sabia ainda. Não sabia, não. E aí o Odisseu disfarçado vai, coloca a corda ali, que ninguém tinha conseguido fazer. Aí o pessoal já ficou louco. Puxa o arco, atira, a corda, a flecha atravessa os 12 machados e acerta o alvo, e aí imediatamente já tem aquele reconhecimento, né? Não é uma pessoa qualquer, deve ser Odisseu, né? Fica assim meio que implícito, né? Eu acho que é no de 97, que essa cena é legal pra caramba. Porque ele tá de mendigo, depois que ele acerta, na hora que viram, ele volta de Odisseu. Exatamente, não é isso? Exatamente. Isso é legal pra caramba, o cara fez em 90. Cara, eu achei demais essa cena. Porque no Nolan, o disfarce do Matt Damon é basicamente colocar uma capa assim e andar meio soturno. Não aparecer. No filme de 97, que está mais próximo do texto de Homero, é uma transformação física. Né? Então ele fica com os dentes diferentes, com a mandíbula, fica com uma barba grande. Não, e quando ele atira no de 97, ele é um mendigão mesmo. Isso. E aí na hora que a flecha bate, na hora que viram... A câmera volta e aí ele tá, né? Nossa, isso é legal pra caramba. Fantástico, Isso é muito legal. E aí, beleza, o Odisseu, ele aproveita que ele tá com armas na mão agora, já prepara a próxima flecha e começa a atirar nos pretendentes. Nisso, o próprio Telêmaco, o filho dele, né? O Eumeu, que é o porqueiro, e outro cara que é o boieiro, né? Cuidava ali dos bois de Ítaca, são os únicos fiéis que sobreviveram, que sobraram, né? Praticamente da turma. Eles... com a ajuda de Atena, né, como intervenção divina, eles conseguem vencer todos os pretendentes, que são mais de 100. Então é um massacre absoluto, né? Sim. E a importância, não só isso, óbvio. Acho que a importância da jornada do herói é constatar essa preservação de algo que foi dado pela Odisseia e alguns outros textos antigos também, né? Então, assim... com certeza, a forma de contar histórias que a gente encontra na Ilíada e na Odisseia, eu diria que principalmente na Odisseia,
inspirou muito a contação de histórias Dá-lhe pra ver. sobre outros assuntos, mas usando muito dessa estrutura narrativa. Não Porque é o necessariamente cara de que forma sai, consciente, ele tem a glória, porque ele ganha lá em Troia. Ele sai de casa, né? Aquela primeira etapa, sai da segurança de casa para enfrentar um perigo. Isso. Tem vários desafios, tem um mentor. Inclusive, isso é curioso, porque quando fazem esse esquema de jornada do herói, né? Que é uma questão mais, é uma produção esquemática moderna, né? Isso. Para enquadrar algumas dessas histórias antigas. Muitas, o Joseph Campbell, inclusive, que é um antropólogo, né, um estudioso de religiões muito importante. Ele que criou, né? Ele, né? Ele criou o mito, o monomito, né? Isso. O herói de mil faces, que depois um cara que estava mais preocupado com o roteiro, esqueci o nome do cara, Christian, alguma coisa talvez, escreve A Jornada do Herói, que é meio que adaptando isso para cinema. Mas o pessoal muito dá para o Campbell como criador, né? E o Campbell, inclusive, que foi consultor de mitologia e de cultura, para pensar as culturas do Star Wars, né? Sim. A religião dos Jedi. Exato, e tal. Mas aí, então, tem uma figura no esquema da Jornada do Herói que é o chamado mentor, que é aquela figura de referência que dá conselhos, que faz a pessoa amadurecer. Que é o Yoda, né? Isso, Guerra das Estrelas. É o Yoda. Mestre Yoda. Na Odisseia, sabe quem que é o mentor? O mentor. Chama mentor. Tem um personagem que é o mentor, que é um amigo do Odisseu que fica em Ítaca, que é o reino de Odisseu, né, para cuidar do filho dele, o Telêmaco. Então o mentor é de fato o mentor do Telêmaco e ele protege o filho dele, e também em alguns casos o Odisseu, a deusa Atena, né, ela protege o Odisseu e o filho dele na forma do mentor. Ela assume a forma do mentor às vezes. O mentor é um personagem em si, né, não é um deus, é um humano, né, um grego, mas a Atena, assim como outros deuses, eles assumem muitas vezes as formas de pessoas para interagir com os mortais. Entendi. E a Atena assume frequentemente a forma do mentor. Então daí que vem o mentor da Jornada do Herói, justamente diretamente da Odisseia. Caramba, então é isso mesmo. Daí que deve ser tão importância, então, né? É um texto fundacional, assim, né, da literatura, da cultura, por aquilo que eu estava falando. É um texto que você ia na Grécia Antiga, nos tempos de Platão, por exemplo, o Sócrates... a gente não tem documentação direta do Sócrates. Né? A gente tem pessoas que falam... Contam dele, né? Isso, e colocam palavras na boca de Sócrates, né? Vai saber se ele falou aquilo mesmo ou não. Mas Platão é o cara que mais coloca coloca palavras na boca de Sócrates. E tem um livro do Platão que é a República, né? Que é um diálogo, e o Sócrates é um dos personagens do diálogo, em que Sócrates chama Homero de o educador de toda a Grécia. E a gente está no 5º século aí. Então a gente tem talvez aí 200, 300 anos depois de Homero. E já é considerado a peça fundamental de cultura grega. Entendi. E assim permanece. Virgílio, que é um romano, mas muito influenciado pela Grécia, dedicou muito tempo ao estudo, não só a apreciar de forma assim, como puro entretenimento, esses textos. Não, eles estudavam isso. A estrutura narrativa disso, a gramática da Odisseia, a retórica, a oratória dos personagens, né? É uma coisa que faz parte do que os gregos chamavam de paideia, que é a formação principalmente dos aristocratas, assim, da elite, né? Então isso fica vivo como um elemento de cultura por quase 3.000 anos. Entre a Odisseia e Ilíada, a Odisseia é muito mais importante.